Graça e paz, queridos. Bom, vamos para mais um livro no nosso trabalho de visão panorâmica da Bíblia. Hoje vamos estudar a carta de Paulo a Filemon. É a carta menor que Paulo escreveu de todas as cartas. Ela só tem 25 versículos, ou seja, uma página. Ela cabe numa página e num pedacinho da outra página. É uma carta bem pequenininha e nós vamos aprender alguns detalhes, alguns princípios aqui de Deus para as nossas vidas nesse pequeno livro, nessa pequena carta, tá bom? Então, a primeira coisa é quem escreveu essa carta. Nós sabemos que essa carta foi escrita por Paulo. E a segunda pergunta é quando foi escrita? Essa carta foi escrita entre os anos 60 a 62 depois de Cristo. Amém, queridos? Então, deixa eu falar um pouquinho sobre o contexto histórico dessa carta. O que está acontecendo aqui nesse livro? Qual que é a história desse livro? Aqui, queridos, Paulo está escrevendo para Filemon. Filemon é um discípulo de Paulo e obreiro que tem uma igreja funcionando na sua própria casa, ali talvez na cidade de Colossos, na cidade de Colossos. Então ele tem uma igreja funcionando na casa dele. Ele, a mulher dele, a família dele cuidava dessa igreja. Agora, Filemon não era apenas um líder da congregação, mas ele era também um homem rico, um empresário, um homem de negócios. E como um homem de negócio, ele também tinha escravos, que era uma coisa comum naquela época no Império Romano. Dizem que pelo menos 1/3 de toda a população do Império Romano eram escravos. E então era uma coisa muito comum na sociedade naquela época. Então Filemon, como um homem de negócios, ele também tinha escravos. O escravo era uma pessoa que era vendida naquela época para trabalhar para alguém rico e trabalhava praticamente pela comida, não tinha muitos direitos. Ele podia ser vendido, podia ser trocado. O escravo naquela época não era muito considerado como pessoa, era mais considerado como uma propriedade. Nesse caso específico, Paulo está falando de um escravo de Filemon que fugiu da casa de Filemon e dos negócios de Filemon, fugiu para Roma para escapar de uma punição, porque esse escravo Onésimo roubou alguma coisa de Filemon e fugiu. Então esse escravo chegou até Roma. De alguma forma aconteceu alguma coisa em Roma, talvez ele roubou outra coisa, ele foi pego em algum erro ou em algum roubo em Roma, e o governo de Roma prendeu Onésimo e, por graça de Deus, ele foi parar na prisão, na mesma prisão onde Paulo estava. E aí, irmão, quando o homem passava pelo caminho de Paulo, ele era transformado. Essa é a primeira coisa que nós vamos aprender aqui. Então Paulo faz o discipulado de Onésimo. Onésimo se converte. Onésimo é discipulado por Paulo. E Onésimo então é transformado num líder de excelência. Então, que coisa interessante, que história interessante essa história de Onésimo. Então agora Paulo vai escrever para Filemon, mandando Onésimo de volta para que Onésimo peça perdão para Filemon e restaure o relacionamento dele com o seu Senhor. Só que Paulo agora escreve para Filemon para receber esse ex-escravo, não como escravo, mas como um irmão precioso em Cristo Jesus, como um discípulo de Paulo, como um discípulo de Cristo. Amém, queridos? Então aqui é onde nós entramos na história dessa pequena carta de Filemon que tem tantos ensinos. De onde foi escrita, né?
Essa carta foi escrita da prisão de Roma, onde Paulo estava preso. Uma coisa interessante é que Paulo, mesmo estando preso, o evangelho não estava preso com ele. Então ele diz isso: eu estou algemado, mas o meu evangelho não está preso. Quantos pastores que, mesmo livres, aprisionam o evangelho com eles? Muitos vão para o cemitério levando todas as riquezas espirituais, toda a revelação da palavra. Quando nós temos hoje 7.000 povos no mundo que nunca ouviram o evangelho. Então a primeira coisa que nós vamos aprender com Paulo, que o evangelho nas mãos de Paulo é um evangelho livre. Essa é a primeira coisa que nós vamos aprender. Paulo não aprisionava o evangelho em 4 paredes. Ele estava preso em 4 paredes por pregar o evangelho. Ele estava preso entre 4 paredes pelo Império Romano, mas o evangelho dele estava correndo em toda a Ásia. E olha, queridos, Paulo não tinha Facebook, não tinha Instagram, não tinha WhatsApp. Ele só tinha ali, na época, a possibilidade de escrever cartas. Demorava muito para chegar nos seus destinatários. E mesmo assim, Paulo escreveu quase o Novo Testamento todo. Então nós temos que aprender muito com o apóstolo Paulo e nos esforçarmos, queridos, para que o evangelho corra, para que o evangelho não fique preso dentro das nossas igrejas, para que o evangelho não fique preso dentro dos nossos salões. O evangelho tem que entrar nas cidades, o evangelho tem que entrar nas nações, o evangelho tem que entrar nas tribos, o evangelho tem que alcançar os povos. Hoje nós temos ainda 7.000 povos que não têm o evangelho na sua língua. 7.000 povos que ainda não ouviram o evangelho de Jesus. E por isso nós não podemos prender o evangelho conosco. Paulo, na sua época, sem WhatsApp, sem redes sociais, ele alcançou o mundo da sua época. Ele levou o evangelho para toda a Ásia, a Europa. A segunda coisa que nós aprendemos em Filemão é que o evangelho pregado tem o poder de transformar pessoas inúteis em pessoas relevantes. Você vê que Paulo, ele diz para Filemão, Paulo escreve para Filemão e diz, olha, Paulo, ao escrever para Filemão, diz, olha, talvez Onésimo foi inútil para você em algum momento, mas agora ele se converteu, agora eu preguei para ele, eu fiz um discipulado, com ele, agora ele é o meu discípulo, e eu estou enviando ele para você agora, para que você entenda que ele agora é relevante, ele é útil tanto para você como para mim. O evangelho transforma as pessoas inúteis, pessoas que não fazem nada, pessoas que não geram nada, aquelas pessoas que ficam na igreja ou no reino sem produzir, sem gerar. O evangelho transforma, tem a capacidade de transformar essas pessoas em discípulos relevantes. Desde que você gaste tempo ensinando essas pessoas, desde que o pastor gaste tempo discipulando essas pessoas. Então Paulo, ele tinha essa capacidade de discipular, de formar pessoas. Quando nós formamos pessoas, as pessoas saem dessa vida estagnada, dessa vida de inutilidade cristã, dessa vida inútil, dessa vida na zona do conforto, dessa vida que não gera nada para Deus, nem para o reino, nem para a igreja. Para uma pessoa com capacidade de gerar, para uma pessoa com destino e com propósito no reino de Deus. A terceira coisa que nós aprendemos na carta de Filemão é que o evangelho tem o poder de transformar escravos em homens livres. Esse é um tema muito forte aqui na carta de Filemão, a questão da escravidão. É um dos livros do Novo Testamento que toca esse assunto da escravidão.
Agora é muito importante, queridos, que Paulo ele não criou um movimento social contra os governos para destruir a escravidão. Paulo entendeu que o evangelho pregado, o evangelho ensinado para pessoas que passam por um discipulado através dos pastores, através dos líderes, tem a capacidade, tem o poder de quebrar a escravidão do coração, de quebrar a escravidão da mente, de quebrar a escravidão espiritual. E assim, quebrando a escravidão espiritual, a escravidão física perde a força. Esse livro vai nos ensinar isso. Porque Paulo, como pastor, Paulo como apóstolo, Paulo como líder, ele tinha essa consciência de que a transformação do homem, a transformação do mundo, a transformação de um império só acontece através do discipulado. O que é discipulado? O ensino da palavra de Deus, o ensino de Jesus, o ensino dos princípios de Deus, que tem a capacidade de transformar as pessoas. Então, por isso Paulo formou tantas pessoas. Dizem os historiadores que Paulo formou mais de 400 obreiros através do discipulado pessoal. Então as pessoas que passavam, cruzavam o caminho do Paulo, elas não saíam da mesma forma. Elas saíam transformadas, saíam diferentes. Elas saíam com a palavra de Deus cravada na alma, cravada no espírito, cravada no coração. Elas saíam dali depois de ter passado por um discipulado. Então, quando Onésimo roubou o seu senhor e fugiu para Roma e foi preso na prisão onde estava Paulo, Paulo o evangelizou, Paulo o discipulou. E Onésimo então passa a ser um cristão. Mais que isso, passa a ser um discípulo de Paulo. E aí, queridos, passa a ser um obreiro, passa a ser um líder. Alguns historiadores dizem que Onésimo, ele assume o lugar de Timóteo em Éfeso. Onésimo vai viver essa transformação de tal maneira que ele vai ser o bispo de Éfeso. Olha que tremendo! Olha o que o evangelho pode fazer, queridos. O evangelho pregado não é uma Bíblia fechada no seu gabinete, não uma Bíblia fechada na sua mente, no seu coração, na sua alma, mas uma Bíblia falada, uma Bíblia pregada, uma Bíblia ensinada. Não prosperidade, não um evangelho de prosperidade, um evangelho de sucesso, um evangelho de empresarial, não, um evangelho de Jesus, mostrando o poder da cruz, mostrando o poder do sangue de Jesus para restaurar o homem, reposicionar o homem na sociedade. O evangelho tem essa capacidade, o evangelho tem esse poder de reposicionar o homem, de transformar o homem e reposicioná-lo na sociedade e no reino de Deus. Quarta coisa que nós aprendemos nesse livro é que o evangelho se move através de corações humildes e amorosos, não através da imposição. Paulo diz que ele poderia dar uma ordem a Filemão, porque Filemão também é discípulo de Paulo. Filemão também foi discipulado por Paulo. Então, Paulo podia mandar a Filemão: olha, você tem que receber esse seu escravo, não mais como escravo, mas agora como irmão. Você é meu discípulo e eu estou te ordenando, não estou te pedindo. Mas Paulo não fez isso. Onde tem muitas regras, queridos, é porque as relações são fracas. Paulo tinha uma relação muito forte com Filemão. Onde a liderança trabalha só em cima de regras, é porque o coração está fraco, o amor está fraco, as relações estão fracas, as relações estão em conflitos. Mas quando existe um ambiente familiar na igreja, quando existe um ambiente
de mesa com o seu discípulo, quando existe um ambiente de pai e filho, ou seja, de família, queridos, não precisa muito grito, não precisa você agredir ninguém, sabe? Não precisa chamar a polícia no discípulo cumprir alguma coisa da igreja, cumprir algum princípio do reino. Não. Paulo diz: olha, eu poderia mandar, eu poderia te ordenar, Filemão, que você receba Onésimo, não mais como seu escravo, mas como irmão. Mas eu te peço encarecidamente, em nome do amor, que você, que já tem um coração livre, que já foi livre da escravidão espiritual, que você entenda que Onésimo agora passou pelo discipulado comigo e agora ele é um servo de Cristo. Ele agora é discípulo de Cristo. Então receba ele como status de filho de Deus, de servo de Cristo. Então, queridos, esse é o poder do Evangelho. E Paulo vai destacar as qualidades de Filemão.